pessoal, tudo bom? Meu nome é Bia Carvalho, eu pesquiso e trabalho com plantas comestíveis há quase 10 anos e compartilho minhas descobertas através dessa comunidade que é a Mato no Prato. Você que acompanha nosso trabalho nas redes sociais deve estar mais do que acostumado a ouvir a gente falar sobre o quanto a biodiversidade brasileira é importante para nós. Não só porque ela é incrível, rica, cheia de plantas que representam a nossa natureza, mas também a nossa cultura, a nossa história. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre uma alimentação que é extraordinária, mas não se engane, ela está disponível no mercado. Quando a gente fala em punk, as pessoas entendem como plantas que estão mais inacessíveis, mais distantes, presentes apenas em terrenos, em espaços públicos, em áreas abertas. Mas essas plantas muitas vezes estão presentes como ingredientes em produtos vendidos nos mercados mais tradicionais e a gente ainda não tem informação suficiente para se sentir seguro e consumir. Começa agora mais um episódio da nossa série É Punk. Agora em vídeo, com oferecimento do Mercadinho Piratininga, que é uma referência na Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba e no litoral norte de São Paulo, por oferecer para os seus clientes desde os anos 60 esse espaço de compras a granel, em que a maioria dos produtos é natural ou minimamente processado. Eu sou suspeita para falar porque desde criança frequento essa parte aqui do Mercadinho Piratininga. E desde sempre eu tenho paixão por ficar aqui descobrindo e relembrando coisas que fazem parte das minhas memórias afetivas. A forma como essas memórias afetivas se constroem em cada um pode ser muito diferente. Às vezes vem de um tempero da avó, às vezes é um sabor que a gente conheceu em uma viagem, ou às vezes algo que a gente experimentou visitando um amigo. A minha memória com essa planta que a gente vai falar hoje veio do tempo em que eu fiz faculdade lá em Minas Gerais. Eu conheci um refrigerante que era muito popular por lá e feito a partir de erva mate e essa outra planta que na época eu ainda não conhecia, o chapéu de couro. Eu gosto dessas coisas mais rústicas, então eu logo fiquei muito curiosa e quis provar. E foi a minha perdição, porque aí eu passei anos tomando esse refrigerante sempre que eu podia. É claro que eu fui pesquisar sobre essa planta e eu só tive surpresas boas. O chapéu de couro é uma planta herbácea, aquática, perene, de pouco mais de 1 metro, que ocorre em áreas alagadas do Brasil, desde lá do sul até mais em cima um pouco o sul do México. Ela é inclusive vista como uma erva daninha em alguns lugares. Em outros, ela é cultivada como ornamental. O chapéu de couro é mais famoso como planta medicinal do que como alimento, o que é muito normal entre plantas com potenciais fitoterápicos aqui no nosso país. Mas pouca gente sabe que ele pode perfeitamente compor bebidas em especial e fazer delas mais saborosas e refrescantes. Do chapéu de couro também se pode fazer um doce muito curioso a partir do seu rizoma, que fica muito semelhante a uma cocada. E esse tipo de uso é desconhecido pela maioria das pessoas. Um exemplo de como a gente poderia aproveitar muito melhor essa biodiversidade e não sabe como. Como eu disse, o chapéu de couro tem propriedades medicinais. As mais conhecidas são relacionadas à sua ação em problemas renais e reumáticos. Mas a sua ação diurética e laxante faz dela também um desintoxicante natural, que pode ser benéfico em outras situações. O chapéu de couro contribui com o funcionamento dos órgãos, como o estômago e o coração. Ele também fortalece a imunidade e previne doenças como a gripe. Bebidas feitas do chapéu de couro podem ser muito bem-vindas no dia a dia da gente e podem fazer bem à saúde sem que a gente se preocupe em consumir a planta como um fitoterápico. A prática de fazer infusões e tomar aquele chazinho da tarde é muito bem-vinda, inclusive em substituição ao café, que é intensamente consumido pela população brasileira. Mas, se a gente souber incrementar um pouco mais, fazer uma versão gelada, misturar com alguma fruta, essas plantas ganham um potencial muito maior de aproveitamento e a sua família ganha muito mais saúde, com certeza. A gente deve ficar atento a essas alternativas e fazer com que elas não sejam mais apenas alternativas, mas os alimentos presentes no nosso dia a dia. E eu espero estar ajudando vocês com essas informações aqui.
Quando eu tenho dúvidas sobre se uma planta conhecida como fitoterápica é também um alimento, eu recorro a esse livro aqui, o Guia das PANC, o Guia de Plantas Alimentícias Não Convencionais do Brasil. Ele foi escrito pelo Knupp e pelo Lorenzi e hoje é a obra mais completa sobre o tema. Aqui eu encontro o chapéu de couro. Quando comprei esse livro, eu tive outra surpresa ao ver ele aqui. E uma das minhas suspeitas foram confirmadas quando, ao ver as receitas sugeridas no livro, eu percebi que ele é mesmo mais indicado para a produção de bebidas. Isso porque, diferente de outras plantas que eu costumo recomendar as pessoas usarem como alimento, não só como chazinho, como remédio, essa é bem fibrosa. Então ela não é tão interessante para fazer, por exemplo, um refogado, uma torta, algum prato salgado em que ela fique tenra após o cozimento. A presença de fibras dela faz com que seja mais interessante processar, bater ou fazer o extrato mesmo como chá para depois misturar com outras bebidas, como por exemplo o suco de limão. Se vocês tiverem ficado curiosos para saber como eu faço, é muito simples, basta a gente fazer o chá, a infusão na verdade, do chapéu de couro e depois misturar a uma limonada, que pode ser batida no liquidificador com gelo para que ela fique mais refrescante.